Olá, minhas flores, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai pintar uma eco bag. Eu pintei com essa flor, o antúrio, que eu ganhei de presente da minha mãe uma flor dessa. Olha que gracinha esse antúrio. É uma flor maravilhosa. Minha mãe tem uma versão grandona dela. Se eu ver lá na casa dela, eu filmo para mostrar para vocês, tá? Olha só a plaquinha que tá escrito Flor do Coração. Muito linda. E mãe, muito obrigada por me dar essa flor de presente. Eu amei. Um beijão e eu te amo. E além de pintar o antúrio desse lado da sacola, eu pintei também o outro lado, com um cacto maravilhoso, cheio de florzinhas também. Se você gostou dessas pinturas, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou deixar todos os mods dela aqui na tela para você ir lá na papelaria, mandar imprimir e fazer aí na sua casa. Então, bora pro vídeo! Vamos passar esse risco para a eco bag, usando um carbono. Vou usar o vermelho, mas você pode usar o que você tiver em casa. Vamos prender ele no tecido, o risco no tecido, para ele não sambar em cima desse tecido e a gente conseguir fazer direitinho. Agora é só colocar o carbono com a parte que sai tinta para baixo, virada para o tecido, e riscar com um lápis por cima de todo o desenho que está na folha. De preferência, um lápis que esteja com a ponta mais redondinha para não correr o risco de rasgar sua folha. Depois de passar o lápis por todo o desenho e o desenho ficar marcado no nosso tecido, agora é só tirar o carbono, guardar ele para uma próxima vez e também guardar o projetinho, porque dá para fazer vários desenhos. Vou começar pintando com o vermelho tomate e um pouquinho de diluente. Vamos usar o pincel pituá mesmo para preencher o centro da flor. Pode preencher todinho o centro da flor sem chegar na beiradinha do desenho, tá bom? Agora que a gente já pintou todo o centro da flor, a gente vai pegar um pincel chato e fazer o contorno de toda a flor, com um pouquinho de tinta na ponta do pincel e ir contornando com cuidado, devagarinho, para ficar bem bonito. Para facilitar, você pode colocar a tinta de um lado só do pincel. Assim, você consegue ir preenchendo na bordinha, puxando, ó, e fica bem mais rápido de preencher. Agora é fazer toda a bordinha da flor. E a pontinha lá embaixo, não precisa fazer agora, que a gente vai pegar um pincelzinho mais fino para fazer essa pontinha, tá bom? Agora que a gente já fez as flores de cima, vamos fazer a flor de baixo. Sempre pintando de cima para baixo para ter onde apoiar os braços, a mão e não borrar o seu desenho. Pintei o centro, agora a gente está fazendo o contorno. E essa flor, ela tá por baixo de outra flor, né? Então, ela tem uma parte ali que tem sombra, essa parte. Eu vou usar um pouquinho de vermelho escarlate, mas pode ser qualquer vermelho mais escuro que você tiver aí. E se não tiver um vermelho mais escuro, pode pegar uma faisquinha de preto e misturar no vermelho que você tiver, no vermelho tomate, e fazer essa sombra. Vou também usar um pincel mais fininho para fazer ali o cantinho, para ficar mais delicado essa flor, a sombrinha ali embaixo. E com esse mesmo pincel, mas pode ser com outro também, não tem problema, a gente vai esfumar esse vermelho escarlate. Vou pegar um pouquinho do vermelho tomate de novo e vou esfumar essa sombrinha do vermelho escarlate para ele ficar bem bonito. E com esse pincel fininho, a gente vai fazer os cantinhos, as pontinhas da flor usando o vermelho tomate. E se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vinda, eu sou a Carol. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você está gostando do conteúdo, dá um gostei porque ajuda muito o canal e compartilha com aquela amiga que você sabe que adora pintura em tecido. Eu achei que o verde pinheiro é o que mais combina com a cor da folha da planta, então eu vou usar ele para preencher essas folhinhas que a gente vai fazer aqui. Vou usar o pincel pituá e um pouquinho de diluente para poder espalhar mais rapidinho a nossa tinta e eu terminar rapidinho essa pintura, porque eu gosto de pintura rápida e fácil. Então, bora lá, eu já preenchi toda a flor, agora eu vou preencher a lateral, colocando tinta só de um lado do pincel. Agora é só fazer todo o contorno e repetir nas outras folhas. E o pincel mais fininho a gente usa para fazer as pontinhas da folha. Agora que a gente terminou de fazer as pontinhas, eu vou usar um pouquinho de preto para fazer uma misturinha junto com o verde pinheiro mesmo, para fazer uma tinta um pouquinho mais escura e fazer uma sombra nessa folha que a gente acabou de pintar, porque ela tá debaixo das flores.
vou aplicar ela com o pincel mais fininho, ali na parte que tá debaixo das outras folhas e flores. Tá vendo? É só aplicar bem pouquinho. E se precisar, pega o verde pinheiro puro e dá uma esfumada. Pintei a folha de baixo e as folhinhas pequenas. Agora, vou fazer os talinhos da flor. É só puxar com o pincel mais fino, de cima até embaixo. Não precisa ficar perfeito. Quanto mais natural ficar, melhor. E agora, vamos para o pistilo da flor. Eu peguei ela para dar uma olhada, ela é amarelinha, né? Então, a gente vai pintar de amarelo. Tô usando o amarelo ouro para fazer. Só que eu percebi que o amarelo ouro, ele é um pouco transparente. Então, a gente vai pegar o ocre ouro e vamos aplicar em toda a borda desse pistilho, para esconder essa linha vermelha que fica do carbono. Olhando a folha da planta, percebi que ela tem os risquinhos. Então, com o verde pistache, a gente pode pegar um pouquinho de tinta, limpar o excesso num paninho com um pincel fino e puxar um risco bem no meio da planta. Não precisa ser fininho, pode ser mais grossinho, é só esfumar bem com o pincel. Faz esse risco em todas as folhas. Se precisar, pode pegar o desenho, o projeto, e olhar onde fica o risco na folha, que assim não tem erro. Pode voltar com o pincel e dar uma esfregadinha no risco que a gente acabou de fazer. Isso se chama esfumar. Eu vi que muita gente não sabia o que era esfumar. E é isso, é só você esfregar o pincel de novo em cima do risco. Vou imitar a folha direitinho. Então, vou fazer outros risquinhos lá em cima. 2 de cada lado da folha e depois um outro risquinho que fica mais no alto, que é como se fosse um arquinho em cada folha, dos 2 lados. Olha que bonitinho. É só fazer isso em todas as folhas, nas grandes, e um risquinho na pequena e pronto. Vou fazer um detalhe agora na flor, que é opcional. Você faz só se você quiser muito, tá? A flor do antúrio, ela tem umas ruguinhas, umas ranhuras, e eu vou tentar só fazer umas marquinhas aqui na flor, e se vocês quiserem, pode fazer. Tô fazendo com vermelho fogo, mas pode ser com um pincel sujinho de branco, mas bem pouquinho branco mesmo, só para deixar a marquinha. Tirei um pouco da tinta do pincel e vou dar uma esfumada nesse vermelho fogo, para ficar bem discreto. Agora é só terminar a última e a pintura tá pronta. Eu esperei ela secar um dia e depois eu pintei o outro lado da sacola. Agora vamos para a pintura do cacto, que eu vou usar uma folha de papel para fazer o stencil. A gente vai fazer um retângulo de 28 centímetros deitado e 30 centímetros em pé para poder fazer a pintura dentro desse retângulo. Depois de riscar os 4 lados, é só passar a fita crepe bem junto à linha para poder fechar o nosso retângulo. Meninas, todos os materiais que eu uso aqui no canal estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, você me ajuda e não paga nada a mais por isso. Esse é o deserto do projeto do cacto. Já plastifiquei eles, plastifiquei também o do cacto. A gente plastifica antes de cortar com fita adesiva. E para começar essa pintura, eu vou cortar a primeira parte do deserto. Agora é só posicionar certinho no retângulo e colar com a fita crepe para não sair do lugar enquanto a gente pinta. Para pintar essa primeira parte, vou usar o rosa antigo. Vou pegar um pratinho para colocar a tinta e a gente começar a pintura. É só marcar o contorno do stencil e ir preenchendo o lado de dentro. Para preencher, eu gosto muito de usar o diluente porque acelera a pintura e ela fica bem mais fácil de fazer. Coloca um pouquinho de diluente no prato e um pouquinho de tinta, é só misturar e continuar a pintura. Preenchendo toda essa parte até perto da fita crepe. E aqui tem uma dica muito importante para você usar nos seus stencils. Ó, se o pincel tiver assim muito cheio de tinta, limpa a lateral do pincel, ó. Limpa, passa no pano, rodando assim, que você tira todo o excesso de tinta para quando o pincel passar perto do stencil, não entrar tinta debaixo do stencil. Assim, você não corre o risco de manchar o seu pano de prato ou a eco bag, a almofada, o que você estiver pintando. Essa primeira faixa de areia do deserto, a gente vai cobrir com a parte que a gente cortou e colar com a fita crepe. Vamos encaixar a folha e cortar essa segunda faixa de areia.
Cortada a faixa de areia, agora a gente vai colocar na folha e montar como se fosse um quebra-cabeça. Vamos colocar a parte do meio, bonitinha ali, só para ver como vai ficar, não precisa colar. Encaixa a folha direitinho e a folha de cima a gente cola. Pega a fita crepe que já tá nela e prende direitinho. E essa faixa do meio a gente pode tirar. E é aqui que a gente vai pintar a segunda faixa de areia. Vou usar o caramelo. Começa marcando o stencil da faixa de areia, com um pincel com pouca tinta. E agora, com um pouquinho de diluente, eu vou misturar a tinta caramelo para preencher todo esse espaço da faixa de areia caramelo. Depois de preencher toda essa faixa, a gente tira os stencils de cima para ver como ficou. E aqui, deu uma vazada, uma pingada ali fora do stencil. Provavelmente eu tava com o pincel com muita tinta. Então, eu vou colocar o stencil um pouquinho pra cima, só pra cobrir onde manchou. E vou completar ali com a tinta caramelo pra ficar bem bonitinho. Se precisar, façam aí também. Agora que minhas faixas de areia estão bonitinhas, vou colar o cacto que eu cortei em papel contact. Mas essa parte é opcional, não precisa, porque eu vi que o cacto, a cor que a gente vai pintar o cacto, ela consegue cobrir as cores que eu fiz a faixa de areia. Então, é totalmente opcional fazer o cacto de papel contact. Você consegue fazer só com o stencil de papel, tá bom? Essa parte pode pular tranquilamente e continuar fazendo as faixas de areia pra gente ir lá no final fazer o cacto bem lindão. Continuando nossas faixas de areia, vou encaixar a folha em cima e a parte que a gente acabou de pintar, vou colocar a folha por cima e colar com a fita crepe para ficar bem presinha no lugar. Encaixa bonitinha ali para ela ficar no lugar certinho e a gente pintar a próxima faixa de areia, que eu vou recortar dessa folha, que é esse pedacinho aqui do canto direito. Recortada a nossa faixa de areia, agora eu vou encaixar a folha ali bonitinha, para a gente poder pintar a faixa de areia tranquilamente. Eu vou colar a folha no tecido, pegar minha tinta ocre ouro para fazer essa faixa de areia. Pode misturar com um pouquinho de diluente e preencher toda essa parte, tomando cuidado para não borrar. Agora é hora de montar o quebra-cabeça. Vamos voltar a pecinha em cima ali da onde a gente acabou de pintar com o ocre ouro e vamos prender com a fita crepe dos dois lados para ficar bem no lugarzinho certo e a gente conseguir pintar a última parte da nossa faixa de areia. Agora é só recortar essa parte que ainda tá na folha para a gente conseguir terminar a faixa de areia. Agora é só encaixar todas as peças organizadas ali, encaixando uma na outra. Colar a de cima precisa colar com a fita crepe direitinho ali. E essa de baixo, do meio, a gente tira ela. Aqui, ó, nessa parte, vai precisar colocar a outra pecinha também. Bem em cima da parte caramelo ali que a gente pintou. E pronto, a gente já pode pintar essa última faixa de areia. Vou pintar com a cor amarelo pêssego. Pintada a minha última faixa de deserto, finalmente, agora a gente vai pintar o cacto, que é a estrela desse pano, dessa eco bag linda. A gente já pode tirar todas as pecinhas de cima da nossa pintura. E agora eu vou fazer um sol nessa pintura. Para fazer o sol, eu usei a própria fita crepe como molde. Fiz ali o redondinho ali do meio da fita crepe e cortei o meu sol. E pronto, fiz um stencil ali na hora rapidinho pra gente fazer um sol. E vou pintar com a tinta ocre ouro mesmo esse sol. E stencil de papel, vocês sabem, na beiradinha ali que eu vou passar em cima do papel com batidinhas para não rasgar. E agora é só fazer o cacto. Tirei o meu cacto de contact aqui, que é opcional, tá? Dá pra pintar sem ele, sem a parte de contact. Agora, a gente coloca o stencil de cacto. Vocês viram que eu coloquei a parte de baixo da primeira faixa de areia, pra proteger ali, pra parecer que ele tá nascendo de cima da primeira faixa de areia. E vou pintar o cacto com verde pinheiro. Essa cor, o verde pinheiro, ele é bem forte, então ele cobre
todas as cores que tiver por baixo, por isso que não precisa do papel contact, viu? Ele vai cobrir super bem esse caramelo. E depois de pintar todo o cacto, a gente vai fazer as florzinhas que são de rosa escuro. É só encaixar ali, ó, a florzinha, encaixar em cima da pontinha do cacto e pintar com o pincel pituá mesmo. E fica uma graça. Depois que terminar a pintura, se ficar alguma parte mostrando o lápis que você riscou lá no começo, é só apagar com borracha de escola mesmo. Pronto, dá certo. É só esperar secar a pintura para não borrar, tá bom? E pronto. E a pintura ficou pronta, ficou uma graça. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar o outro lado para vocês verem. Olha só que gracinha que ficou esse cacto. Vou desfilar aqui com a minha bolsa, tá? Porque tá linda. E eu espero que vocês também tenham se inspirado para fazer em casa. Numa eco bag, até no pano de prato você consegue adaptar e fazer, tá bom? Quero saber se vocês gostaram dessa pintura feita com carbono. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo para eu saber e trazer mais pinturas assim pro canal. E se você gosta de pintura linda assim, eu vou deixar outro vídeo aqui na tela, é só clicar e continuar pintando comigo. Ficou bem legal o vídeo.